acharia pessoas mais capazes do que eu para estar aqui. Mas aprove o Senhor nos dar esse privilégio, essa honra de estarmos aqui, para sermos o porta-voz. Me encontro muito feliz, radiante de alegria. Estou acompanhado com alguns amigos, meu amigo Júnior, né? Congregamos juntos ali no conjunto. Esse amigo que Deus me deu de presente, irmão. Posso dizer que Deus me deu esse amigo de presente. É uma bênção de Deus, tem sido uma referência muito grande na minha vida. Está ali comigo também o meu amigo Ilha, juntamente com sua esposa Eliane. Vieram lá de Irajá para nos prestigiar. Ainda não são crentes, mas vieram nos prestigiar, né? Reconhecem o nosso ministério e veio nos honrar também. Nossa amiga Marina também, que nos congrega conosco ali no conjunto. Minha vozinha Maria, né? E minha esposa Patrícia, essa mulher de Deus que o Senhor me presenteou também há 10 anos atrás, que tem me acompanhado. Né? Nosso primeiro ministério começa dentro de casa. Se nós não tivermos uma família saudável, não temos condições de estarmos aqui em cima, né? E essa mulher tem andado comigo lado a lado, e na riqueza e na pobreza, né? Na riqueza e na pobreza, literalmente, né? Tivemos momentos muito bons, mas estamos passando por momentos difíceis, mas ela tem sido um alicerce para mim. E eu fico muito feliz que quando você tem um suporte dentro de casa, tudo se torna mais fácil, né? E essa mulher tem me acompanhado há 10 anos. E ela sabe que foi difícil para estarmos aqui. Foi difícil chegarmos até aqui, né? São 10 anos de muito amor, mas também de muita luta, né? Chegaram a fazer uma aposta que nosso casamento não duraria 6 meses. Estamos caminhando para 10 anos. Que aquilo que Deus une, o homem não separa, né? Então não adianta o homem lançar palavras, se Deus decretou, se Deus determinou, não adianta alguém se levantar contra aquilo que Deus prometeu. Então me encontro muito feliz por esses amigos e essa família, né? Meu amigo evangelista Augusto, Deus também me deu esse homem como presente, o presbítero Alain também, que é um presente de Deus, e alguns dos irmãos, pastor Reinaldo. Eu vou parar de falar nome para não machucar algumas pessoas, mas essa igreja crescer, irmão, é uma família que Deus me deu. Eu conheci esse ministério, nós estávamos muito magoados, nós tínhamos prometido que nunca mais pisaríamos dentro de uma igreja, porque nós criamos uma decepção com Deus, nós queremos algo, e Deus fez totalmente diferente. Nós ficamos um pouco decepcionados, falamos que não estaríamos mais dentro da igreja, mas quando eu pisei dentro desse lugar, não consegui me conter, né? O qual nós tivemos um encontro há 1 ano atrás, né? Estamos ali no conjunto, ajudando o nosso pastor Leandro também, que tem sido uma referência para mim. Louvo a Deus pela vida daquele homem que tem confiado em nosso ministério. Amém? Sem mais delongas, vamos estar entrando na palavra de Deus. É uma palavra simples, mas é uma palavra que arde muito no meu coração. Porque antes de a gente ministrar para os irmãos, é muito bom quando ela fala primeiramente com a gente. E fala muitas das vezes no dia a dia que a gente vive. Isso é muito importante. Então, uma palavra que arde muito no meu coração. Gênesis capítulo 26, apenas alguns versos. Prometo que não vou demorar. Ainda não tenho conhecimento como Augusto para pregar 1 hora, mas eu estarei ministrando para os irmãos. Gênesis capítulo 26, apenas alguns versos. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. E peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Verso 6 para terminar. E assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Só até aqui os irmãos podem tomar assento.
É uma palavra que, como eu já tinha dito, arde muito em meu coração. Não é um texto muito pregado, muito comentado, mas é um texto que Deus fala muito comigo. Fala sobre ao qual Deus dá uma ordem a Isaac. E qual é essa ordem? Para que ele não descesse ao Egito e ficasse em Gerar. Todos nós conhecemos Isaac, filho de Abraão. Isaac que foi filho da promessa, a qual sua mãe era estéril. Isaac foi gerado de uma promessa. Isaac é fruto de um milagre. Isaac, casado com Rebeca, pai de Jacó e Esaú, todos nós conhecemos a história. Isaac gostava de uma vida pacata, era um homem caseiro, porém é um homem que tinha um histórico de obediência com Deus. E essa situação ao qual Isaac vai enfrentar agora no capítulo 26, Isaac ele já tinha sido provado em alguns capítulos anteriores, ao qual Abraão leva ele até o monte para ser sacrificado. E Isaac, sem saber do que exatamente estava acontecendo, é levado para ser sacrificado. E seu pai levou ele e Isaac amarrado. E ele viu aquele cutelo. Eu acredito que ele deve ter ficado pensando o que seria aquilo. Mas Isaac ele já sabia do que se tratava aquela situação, daquele sacrifício. Mas Isaac ele tinha um histórico de obediência. E quando nós temos um histórico de obediência, muitas das vezes nós passamos por situações difíceis, mas nós passamos por aquela situação sabendo que é melhor cumprir aquilo que Deus nos ordenou. Ainda que aquela ordem que o Senhor tenha nos dado, muitas das vezes não vai nos beneficiar automaticamente, ainda que nós venhamos sofrer, mas obedecer, a Bíblia diz, é melhor do que sacrificar. Isaac agora está passando por um período difícil, um período de fome. Quando a gente menciona a fome, nós lembramos de quê? De desigualdade social, onde uma família tem fartura de comida na sua casa, tem fartura de alimento dentro da sua casa, e nessa mesma rua talvez uma família passe necessidade. Isso nos faz lembrar de fome, uma desigualdade social, onde pessoas têm muito dinheiro e muitas pessoas têm pouco dinheiro. Mas a fome que a Bíblia fala aqui, nos dias de Isaac, é uma fome totalmente diferente. É algo territorial, é algo bem mais sério, é algo que se trata de algo mais sério, algo político, social. Porque a terra, ela se recusa a produzir. A terra, ela se recusa a dar alguma coisa. Então, muitas das vezes, quando Deus mandou Isaac, não desças ao Egito, fica em Gerar. Deus ele tinha dado uma ordem para Isaac. Mas a intenção de Isaac, a Bíblia diz que Deus ele interveio, ele fez uma intervenção diante de Isaac, porque a intenção de Isaac era descer ao Egito. Porque aos olhos humanos, aos olhos de Isaac, o Egito era melhor. Era uma terra onde tinha fartura, era uma terra onde tinha bonança. Então Isaac ele tenta questionar, mas ele obedece aquilo que Deus manda. Porque muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é melhor. Muitas das vezes nós queremos questionar as ordens de Deus. Mas Deus ele não olha como a gente vê. Nós vemos de uma forma, Deus ele vê de uma outra forma. E Deus ele fala, Isaac, não desças ao Egito, fica em Gerar. Acredito eu que Isaac deve ter ficado se perguntando, Senhor, mas por que ficar em Gerar? Se Gerar é uma terra seca, é uma terra que não tem água, é uma terra que não produz nada. Pessoas já passaram por aqui e tiveram frustrações, pessoas já passaram por aqui e foram decepcionadas, mas a ordem de Deus é, fica em Gerar. Porque nós queremos questionar a Deus, por quê? Porque muitas das vezes nós, desculpa a expressão, quebramos a cara, porque nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Achamos que a nossa vontade é melhor, achamos que o nosso desejo é melhor, mas Deus ele olha com um olhar de soberania, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. E muitas das vezes nós passamos por situações difíceis, por quê? Porque questionamos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Isaac agora ele fica em Gerar, um lugar onde não produz nada, uma terra seca, uma terra onde não tinha água. Mas da mesma forma que Deus prometeu a Abraão, seu pai,
a mesma forma que Deus abençoou e honrou, Ele também abençoaria e honraria Isaac também. Muitas das vezes nós temos a intenção, a pretensão de acharmos que o problema que nós estamos passando é maior do que todo mundo. Eu acho que o meu problema é maior do que o da Marina, acho que o meu problema é maior do que o do Júlio. Não. Deus, Ele dá um problema para cada um. Ele sabe que o cada um pode suportar. Aquilo que eu suporto, você não suporta. Aquilo que você suporta, eu não suporto. Deus, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E Ele sabe o que cada um suporta. Ele sabe que o cada um pode carregar. Isaac agora em Gerar, ele recebe a ordem de Deus: não desças ao Egito, fica em Gerar. A Bíblia vai dizer que Isaac vai semear naquele lugar. E a Bíblia diz que os filisteus, eles começam a debochar quando Isaac começa a semear naquele lugar. Porque automaticamente eles lembravam de pessoas que já tinham passado por ali. E aqueles homens começam a comentar entre eles: será que ele não sabe que o melhor lugar para semear é as margens do rio Nilo? Será que ele não sabe que esse não é o melhor lugar para semear? Será que ele não sabe que pessoas já passaram por aqui e não conseguiram nada? Será que ele não sabe que pessoas passaram por aqui e tiveram decepções, frustrações? Mas uma coisa é você entrar num lugar onde pessoas faliram. Uma coisa é você entrar num lugar onde pessoas não conseguiram êxito. Uma coisa é você entrar num lugar onde pessoas tiveram frustrações sem a bênção de Deus. Isaac, ele tinha a bênção de Deus. Ele tinha a ordem de Deus para semear naquele lugar. Não foi qualquer pessoa que ordenou, foi Deus que mandou: Isaac, fica em Gerar, porque é ali que Deus vai te honrar. Muitas das vezes nós queremos sair de um lugar: Deus não vai me honrar nesse lugar, eu vou sair daqui e vou para um outro lugar. Não, Deus vai te honrar aonde você está. A ordem é: fica em Gerar. Achamos que o melhor lugar para se estar é aquele lugar que nós achamos. Pessoas muitas das vezes entram por essas portas: não vou ficar mais nesse lugar, não vou mais habitar nesse lugar, não vou mais morar nessa casa, não vou mais trabalhar nessa empresa. Não, a ordem que Deus manda te dizer nessa tarde é: fica até quando Deus mandar você sair. Não saia sem a permissão de Deus, porque muitas das vezes quando tomamos atitudes sem orientação de Deus, quebramos a cara. Quer ver uma estatística onde diversos casamentos evangélicos estão se separando, estão divorciando, achando que é normal se separar. Casou, não deu certo, separa. Não. A ordem é: casou, vai até o final. Mas o meu marido me agride, meu marido me xinga. Por quê? Porque casou sem a ordem de Deus. Não orou, não pediu direção a Deus. Quer fazer aquilo que o teu coração manda, não é aquilo que Deus manda. Paulo diz: não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não são os seus desejos que prevalecem, e sim a vontade de Deus. Nós vemos muitas pessoas passando por coisas que não deveriam passar, porque não tem mais sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Se Isaac tivesse descido ao Egito, o que poderia ter acontecido com ele? Egito era um lugar melhor. O pastor Renan falou que esses dias, um jargão muito antigo: nem tudo que reluz é ouro. E é verdade, irmão. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que a gente vê é o que parece. Muitas das vezes nós olhamos no exterior, Deus, ele vê por dentro. A ordem de Deus fala: não desças ao Egito, fica em Gerar. É ali que eu vou te abençoar. É no tempo da crise que Deus vai te abençoar. No pior tempo, na pior época do Egito, Deus criou um cargo para honrar José e botou José como governador do Egito. Muitas das vezes fala: nesse lugar Deus não vai me abençoar, nesse lugar nada acontece, nesse lugar nada produz, muitas empresas passam por aqui e falem. Não, mas se você tem a ordem de Deus, vai, que Deus é contigo. E é no lugar, eu lembro até hoje, na pandemia, no início da pandemia, muitas mortes, muitas empresas falindo. Foi a época que Deus mais me honrou financeiramente. Na época da crise, na época onde todas as portas se fechando, pessoas morrendo, foi a época que Deus mais me honrou. Na época que a gente menos acredita, é onde Deus mais honra a gente, é onde Deus mais dá vitória para a nossa vida, é onde a gente menos imagina, é o que Deus faz.
Muitas das vezes nós limitamos o poder de Deus. Essa semana eu passei por uma situação difícil, ao qual eu cheguei a ficar até desacreditado. Falei, Senhor, por que disso tudo? Porque tem provas que dói, irmão. Tem provas que dói. Nós somos provas de que Deus ele tem poder para fazer, mas muitas das vezes parece que nós temos a atitude de acharmos que nós não somos crentes. Parece que a gente esquece que a gente é crente. Parece que a gente esquece do que a gente viveu lá atrás. Há 2 anos atrás, Deus faz a gente presenciar milagres. E hoje a gente se depara com uma situação difícil. A gente começa a duvidar do poder de Deus. Começa a temer. Senhor, por que disso tudo? Será que eu precisava estar passando por isso, Senhor? Algumas pessoas, nossos amigos particulares, sabem o que a gente tem vivido. E eu me deparei diante de uma situação essa semana, ao qual eu baixei minha cabeça, me vi sem saber o que fazer. Falei, Senhor, eu não tenho mais condições. Daqui para frente eu não posso fazer mais nada. Daqui para frente é o Senhor. Aos meus olhos humanos eu não conseguiria enxergar nada. Eu precisava pagar uma quantia alta de uma situação. E eu achei que era um valor, chegou nesse lugar, era um outro valor, bem maior. Eu falei, Senhor, eu não tenho condições. E agora? Tinha que ser resolvido naquela hora, naquele dia, não poderia passar daquele dia. Eu comecei a deixar o desespero tomar conta da minha vida. As lágrimas dos olhos caíam. E eu falei, Senhor, eu confio em Ti. Mas ao mesmo tempo que a gente confia, a gente, sabe, aquele receio, aquele medo, nós somos humanos. Passou 5 minutos, meu telefone toca. E essa pessoa pergunta, e aí, resolveu a situação? Eu falei, não. Achei que era uma coisa e é outra. E agora? Eu falei, não sei. Não sei mais o que fazer. E essa pessoa fala assim, manda teu Pix aí. Eu falei, Jesus, que é isso? Aí eu comecei a chorar de alegria. E ao mesmo tempo a gente... Cara, por que duvidar de Deus? Se nós pregamos um Deus poderoso, um Deus que faz, por que duvidar? Por que muitas das vezes nós tememos as dificuldades? Se Ele nos faz provar, tipo assim, estou contigo, estou do teu lado. Ele nos permite passar por situações difíceis, mas ao mesmo tempo que Ele permite, Ele também nos garante. Aquele que nos chama, Ele é fiel para cumprir nossas vidas. Nós só temos apenas que obedecer a Ele. É aqui, não é ali. Fica aqui, não vá para lá. E Deus, Ele ardeu essa palavra no meu coração de uma forma tremenda, ao qual a gente tem esse exemplo de Isaac. Obedecer ainda é o melhor remédio. Obedecer à voz de Deus ainda é o melhor remédio. Isso é bíblico, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. É melhor obedecer do que sacrificar. Não podemos mais querer fazer a nossa vontade, e sim temos que fazer a vontade do Senhor. Se Deus falou fica, é para ficar, não é para sair. E a ordem de Deus para Isaac foi, fica em Gerar. E a Bíblia diz que Isaac semeou, e os filisteus debocharam, riram da cara de Isaac. Porque eles sabiam que, eles imaginavam que Isaac semearia naquele lugar, e acreditariam que nada aconteceria. Mas eles não sabiam que Isaac estava debaixo de uma ordem do Deus Todo-Poderoso. Não era uma ordem de qualquer pessoa, e sim era uma ordem de Deus. Isaac, semeia neste lugar. O que me chama mais atenção é que Isaac semeia, e a Bíblia diz que ele vai plantar naquele lugar e vai colher 100 vezes mais. É uma medida de plenitude, irmão, não é qualquer medida. A Bíblia diz que Isaac colheu 100 vezes mais. E outra, foi naquele mesmo ano. Isaac semeou, plantou, naquele mesmo ano Deus honrou. Deus tem algo para a tua vida nesta tarde, irmão. E aí nesse ano, não é ano que vem não. Deus separou essa tarde um encontro com você para te dizer, é neste ano que eu vou te dar a vitória, é neste ano que eu vou entrar na tua casa e vou salvar o teu filho, é neste ano que eu vou entrar na tua casa e salvar o teu marido, é neste ano que Deus vai destravar aquilo que está travado, é neste ano, não é ano que vem, não é em 2025, é esse ano que é o ano da tua vitória. Senhor, mas a estatística diz que não era para ter colheita naquele ano, mas e aí? Deus, Ele quebra protocolo para te abençoar. E Deus abençoou tanto a vida de Isaac,
que ele chegou a ser invejado. Se você não tem a costa larga para ser invejado, não peça a Deus prosperidade. Porque quando nós somos prósperos, quando Deus ele nos abençoa, inveja se levanta contra a nossa vida. Isaac foi tão abençoado que os filisteus se sentiram incomodados com ele, ao ponto de pedir para que Isaac se retirasse de Gerar e fosse habitar no vale, porque incomodava. O interessante é que os filisteus que invejaram Isaac foram os mesmos filisteus que viram Isaac semeando num lugar seco, um lugar onde não dava nada, onde somente Isaac ouvia a voz de Deus. É assim que acontece, né? As pessoas que nos invejam são as mesmas pessoas que nos viram na luta, são as mesmas pessoas que não acreditaram em nós, são essas pessoas que muitas das vezes se levantam contra a nossa vida. Ninguém vê que você está 3 anos andando com o mesmo sapato, ninguém vê que você pelas madrugadas está estudando para você se formar e concluir aquela faculdade, ninguém vê que você deixa de fazer muitas coisas, deixa de viajar, de curtir, para fazer obra na tua casa, aí quando vai na tua casa, vê aquele palácio, se espanta, mas não é para se espantar não, porque você não tem visto a luta que cada um tem passado. As mesmas pessoas que invejam são aquelas que viram a gente passar na prova. Muitas das vezes comemos marmita gelada. Muitas das vezes, eu lembro até hoje, eu fiz um curso de solda em 2009. Eu ia de Irajá até Rocha Miranda a pé, para economizar o dinheiro da passagem, para me almoçar. Aí depois, quando me viram trabalhando embarcado na Bahia, tá metido, tá ganhando bem. Não é não, irmão. Ninguém sabe o que eu passava. É muito fácil te invejar, é muito fácil dizer o que você tem hoje, mas não caiu de paraquedas não. Foi Deus que honrou, foi Deus que abençoou. Porque as pessoas que se levantam contra nós não vê o que a gente passa. Vê a gente na igreja bonitinho, mas não sabe dentro de casa o que a gente passa. Não sabe as nossas lutas, não sabe o que a gente tem enfrentado dia a dia. Só Deus sabe, só Deus conhece o nosso íntimo. É muito fácil invejar. É muito fácil dizer, está com dinheiro, está com isso, é muito fácil. Mas ninguém sabe. Está ali o nosso amigo Júnior ali que presenciou. Nós fizemos uma viagem para o Beto Carreiro, só Deus sabe como a gente chegou nessa viagem. O amigo Emerson até mandou mensagem aqui. Só Deus sabe, irmão. Só Deus sabe. É muito fácil, irmão. Deus abençoou Isaac, porque Isaac foi obediente. A ordem de Deus para Isaac é: fica em Gerar. Isaac ficou, semeou e Deus honrou. Então a ordem nessa tarde que Deus manda te dizer é: obedeça a voz do Senhor. Tenha mais sensibilidade. Para de ouvir o seu vizinho, para de ouvir o seu irmão do lado e começa mais a ouvir a voz de Deus. Porque Deus é quem nos guia para o caminho certo. Não faça mais as suas vontades, sim faça a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Ele sabe o que é melhor para nós. Tá aqui minha esposa, que nós perdemos a minha sogra 2 anos atrás por Covid. E não entendemos o porquê até hoje. Mas a vontade de Deus não é a nossa. Não entendemos a vontade de Deus hoje. Muitas das vezes questionamos o porquê de algumas coisas. Mas lá na frente Ele vai lá na frente nós vamos entender. E se não entendemos também, amém. Porque Deus não é obrigado a explicar o porquê de certas coisas para as nossas vidas. Ele faz e põe, Ele é o dono da vida, Ele que dá, Ele que tira. Nossa vida está na mão dEle. Estamos aqui apenas de passagem. Nós viemos aqui apenas com uma missão de pregar o Evangelho. Muitos de nós achamos que estamos na terra, queremos criar riquezas. Um amigo meu falou: não, Deus não pode voltar agora não. Ainda preciso fazer isso, isso e aquilo. Que é isso, irmão? Esse não tem vontade de ir para o céu. Se você não tiver vontade de ir para o céu, é porque você não tem certeza para onde você vai. Eu tenho certeza, graças a Deus, para onde eu vou. Se Deus quiser me levar, amém. Paulo disse isso: morrer com Cristo é ganho, não é perca. Aprenda a obedecer a voz do Senhor nesta tarde. Obedecer é melhor do que sacrificar. Se você obedecer, você vai prosperar. Se você obedecer, Deus vai te honrar. Se você obedecer, tem algo de especial para a tua vida. Isaac fica em Gerar. E Deus abençoa a vida de Isaac. Um lugar onde não era para ter colheita. Um lugar onde era uma terra seca. Deus ele quebra esse protocolo e abençoa Isaac. Os filisteus agora eles começam a entulhar os poços
que o pai de Isaac, Abraão, tinha cavado, achando que ia mudar alguma coisa. O que Deus determinou, irmão, já está determinado. Não adianta entulhar os poços, não adianta criar apelido para você, não adianta levantar calúnia. Aquilo que Deus determinou já está determinado e ponto final. Achando que ia abalar a promessa que Deus tinha na vida de Isaac, entulhando os poços. Você pode até ficar sem água, mas você só não pode ficar sem a presença de Deus. Isaac prospera naquele lugar. Isaac agora vai para Berseba. Engraçado que as mesmas pessoas que expulsaram Isaac de Gerar, que mandaram Isaac se retirar, porque estavam incomodados, foram as mesmas pessoas que foram até Isaac em Berseba, porque viu que Isaac estava na prosperidade, na bonança, e reconheceram, realmente, Deus é contigo. E agora vão até Isaac pedir água e comida. Aquelas mesmas pessoas que se levantam contra nós, Deus vai permitir que venham até você, irmão. Deus vai permitir que venha até você, para você dar de beber e dar de comer. E foi assim na vida de Isaac. Deus abençoou Isaac de uma maneira tremenda, ao qual os seus inimigos tiveram que reconhecer que Deus era com ele. Deus faz assim conosco. Deus, Ele nos prova, faz com que passemos por luta, por dificuldades, adversidades. Muitas vezes nós não acreditamos que Deus, Ele faz do nada virar tudo. Faz do impossível virar possível. A palavra dessa tarde que Deus colocou no meu coração para a tua vida é: obedecer ainda é o melhor remédio. Tenha mais sensibilidade de ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Muitas das vezes achamos que é impossível, mas Deus torna possível. Fique de pé nessa noite, nessa tarde. Deus é Deus maravilhoso. Deus é Deus tremendo. Deus é Deus de surpresas. Ele nos surpreende. Quando a gente acha que está no fim, quando a gente acha que não tem mais jeito, Ele se levanta em nosso favor. E muda o quadro da situação de nossas vidas. Só Deus sabe como nós chegamos aqui nesta tarde. Mas como o Júnior mesmo falou, nós estamos à marca da promessa. Sofra nós, mas a obra de Deus nunca pode sofrer. Ainda que doa em nós, a palavra precisa ser ministrada. Deus, Ele conta comigo, Deus, Ele conta contigo. Ainda que esteja doendo, Ele conta com você. Ainda que esteja esmorecendo, Ele conta com você. Ainda que você esteja ferido, Ele conta com você. Talvez você entrou por essas portas pensando em desistir, querendo chutar o balde, largar tudo, mas ainda não é tempo de sair da onde Deus mandou você ficar. Não é tempo de sair dessa empresa, não é tempo de sair desse trabalho. A ordem de Deus é: fica, que Deus vai te honrar onde você acha que não tem mais jeito. É lá onde você acha que não tem mais jeito, é lá onde as pessoas se levantam contra você, é lá onde as pessoas levantam calúnia contra você, é lá que Deus vai te honrar. Deus vai provar para essas pessoas que Ele é contigo lá. A ordem de Deus é: fica. Se você ficar, Deus vai te abençoar.
Josué, mas você não sabe o que eu estou passando, mas a ordem de Deus é fica. Josué, você não sabe o que eu venho enfrentando, os irmãos também não sabem o que eu venho enfrentando, mas eu estou aqui, fazendo a vontade do Senhor, ainda que esteja doendo, ainda que esteja massacrando por dentro da alma, mas a vontade de Deus está sendo pregada. E nessa tarde eu gostaria de convidar você, que ainda não conhece esse Deus que mudou a minha vida. Queria perguntar se você tem vontade de aceitar esse Jesus maravilhoso, ao qual me resgatou do mundo lá de fora e transformou a minha vida. Será que teria alguém nesta tarde que gostaria de conhecer esse Deus maravilhoso? Existe mais alguém? Existe mais alguém que quer conhecer esse Deus maravilhoso? É necessário você dar o primeiro passo. Deus ele não vai invadir o seu coração. Ele está te dando a oportunidade hoje e o privilégio de aceitar Ele como Jesus. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, mas é necessário você dar o primeiro passo. Deus ele quer habitar na sua casa, Ele quer habitar na sua vida. Ele está aqui nessa noite. Cadê você? Cadê a segunda pessoa que quer conhecer esse Deus maravilhoso? Venha, não perca a oportunidade. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia! Aleluia! Aplauda o nome do Senhor! Aleluia! Cada dia vou viver, rompendo em fé.
Amém, irmão? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deus está te dando mais uma oportunidade. Vem, não perca a oportunidade de conhecer esse Deus maravilhoso. Deus, Ele está na casa, Ele quer transformar a sua vida, a sua casa. É necessário você dar o primeiro passo a Ele. Amém? Que Deus te conceda mais uma outra oportunidade. As palmas louvam o nome do Senhor.